ato criminoso que levou à morte de uma criança de 5 anos. Sari Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, foi indiciada essa semana por abandono de incapaz e pode ser condenada a até 12 anos de prisão. No início de junho, ela deixou o menino Miguel, filho de sua empregada doméstica, sozinho no elevador do prédio. E foi essa decisão que provocou uma tragédia irremediável. O que Sari tem a dizer sobre a sua atitude naquele dia e o que Mirtes, a mãe do Miguel, falou sobre a ex-patroa, a quem vê como insensível e irresponsável. A reportagem é de Beatriz Castro e Wagner Sarmento. Ele era tudo para mim. Ele era a minha vida. Eu não sei se essa dor vai passar, eu sei que no momento agora está aumentando. Exatamente 1 mês e 3 dias sem o filho único. Para Mirtes, que perdeu Miguel de 5 anos depois que ele caiu do 9º andar de um prédio de luxo no Recife, o tempo passou a contar lentamente. Só o que aumenta é a dor, a maior de todas, quando uma mãe enterra um filho. E pensar que eu ainda tenho o resto da vida sem ele é que dói mais ainda. Tá muito difícil mesmo, dói muito olhar para cada cantinho dessa casa e não ter meu filho junto comigo. E cada dia que passa é mais difícil, mais difícil. 2 de junho, Mirtes saiu para passear com a cachorra da família onde trabalhava como empregada doméstica. O filho Miguel ficou aos cuidados da patroa, Sari Corte Real. Ela disse, Mirtes, pode ir, que eu tranquei a porta. Imagens das câmeras de segurança mostram que pelo menos por 4 vezes, Sari consegue convencer Miguel a sair dos elevadores. Na 5ª tentativa, Miguel entra no elevador de serviço e a patroa da mãe parece tocar no botão da cobertura. Na sequência, Miguel aperta vários botões e fica sozinho no elevador. De acordo com a investigação, o elevador desce do 5º para o 2º andar. Miguel não sai. Depois, o elevador sobe até o 9º andar. Miguel sai e abre uma porta, escala uma janela e usa a condensadora de ar-condicionado como escada para descer do outro lado. Depois sobe na grade. Uma das hastes se solta, ele se desequilibra e cai de uma altura de 35 metros. Entre o momento em que ele sai do elevador e a queda, se passaram 58 segundos. Ela foi irresponsável com meu filho, ela não cuidou do meu filho. No momento que ela deixou meu filho dentro do elevador, em nenhum momento ela se preocupou em saber para qual andar meu filho foi. Sari Corte Real, que é casada com o prefeito de Tamandaré, recebeu o Fantástico e falou pela primeira vez sobre o caso. Ela preferiu dar entrevista sem máscara. A nossa equipe respeitou o distanciamento e usou máscaras. Ele abriu a porta sozinho para ir atrás da mãe. Vai atrás da mãe. E o que aconteceu quando você vai atrás dele e vê que ele está indo para o elevador? Ele corre para o elevador, chama o elevador, no instante ele chega. Aí quando abre a porta eu seguro, eu digo, Miguel, você não vai descer, volta para casa, espera a sua mãe. Você não apertou o botão da cobertura? Não, eu só botei a mão, fazendo na forma como se eu fosse acionar. Por que você fez isso? Para ver se eu conseguia, minha última alternativa para ver se eu convenci ele a sair, para ver se eu, dessa forma, ele achasse que se ele fosse ficar lá, ele fosse sair. Uma lei municipal proíbe que crianças até 10 anos andem sozinhas no elevador. Ele não estava acostumado com o elevador. Você não achou que ele podia correr risco ali sozinho? Não, isso não me passou pela cabeça. O que você achou que poderia acontecer se ele ficasse sozinho no elevador? Eu não achei que seria essa tragédia. Eu acreditaria que ele voltaria para o andar. Que ele voltaria para o 5º andar. Até porque ele sabia os números, sabia tudo. Eu imaginei que ele voltaria para o andar. Ele conhecia os números, ele saberia qual andar apertar dentro do elevador? Miguel tem um pouco de dificuldade com alguns números. Ele tinha facilidade com 0, com o número 1, número 2, 4, 7. E assim, alguns números a gente tinha que dizer a ele como é que fazia. Como o número 9, eu dizia, filho, o número 9 você faz uma bolinha e puxa uma perninha para baixo. Ele não sabia andar de elevador? Não, ele não sabia andar de elevador. As pouquíssimas vezes que ele andou de elevador, sempre estava acompanhado tanto de mim quanto da minha mãe. Quando você viu o Miguel no chão, a mãe desesperada? O primeiro momento que eu imaginei foi socorrer, o que a gente podia fazer por ele. Eu dirigi, só Deus sabe como eu dirigi. Nunca
nunca cheguei tão rápido na minha vida no hospital. Eu fiquei com ela lá até por volta de 4h30, 15 para 5 da tarde, que foi quando eu tive que vir para casa para poder... minha amiga precisava voltar para casa para eu poder ficar com Sofia. Nesse momento, Sari ainda não havia contado a Mirtes o que havia acontecido no elevador. O inquérito sobre a morte de Miguel foi concluído esta semana. Não fica claro se Sari apertou o botão da cobertura, mas o delegado explicou que este não era o fato mais determinante na investigação. Independentemente da ação, da conduta de pressionar ou não a tecla da cobertura, o que nós entendemos relevante, já no auto de prisão de flagrante delito dela, foi o que nos manteve ainda assim firmes no sentido de que aquela ação omissiva, aquela conduta omissiva de permitir o fechamento da porta, aquilo sim tem valor jurídico penal bastante relevante, inclusive para responsabilização penal. No inquérito ao qual o Fantástico teve acesso com exclusividade, o delegado afirmou que quando a porta do elevador se fechou, Sari voltou para o apartamento sem acompanhar a movimentação de Miguel, para saber se ele estava subindo ou descendo. Ela podia ter conferido pelo visor, que fica do lado de fora do elevador. O delegado coloca no relatório que você não olhou no painel para saber o que aconteceu com o elevador, se ele subiu, se ele desceu. Você não se preocupou com o que aconteceu? Na mesma hora eu liguei para a Mirtes, mas ao mesmo tempo eu estava tentando acalmar minha filha, que também estava desesperada com a situação. Eu me vi ali naquela situação com toda aquela movimentação. Minha filha, eu me senti ali naquela situação, sem tentar conseguir falar com Mirtes, minha filha. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Mas muita gente se pergunta, e perguntou até para você, por que você não puxou e tirou o menino do elevador? Porque o maior contato que eu tive com o Miguel foi nesses 2 meses na pandemia. Todas as vezes que precisou ser chamada a atenção dele, todas as vezes eu solicitava ou a mãe ou a avó que fizesse isso. Eu nunca me dirigi diretamente a ele para repreender ele em nada, sempre a mãe ou a avó. Eu não me senti segura para isso. Outro detalhe crucial do inquérito foi revelado pela manicure que atendia Sari. No depoimento, ela disse que Sari voltou para o apartamento e tentou continuar o tratamento das unhas enquanto ligava para Mirtes. Outros elementos de informação bastante importantes para o desfecho do caso, a exemplo do depoimento da manicure que lá trabalhava, de que a moradora retorna ao seu apartamento para retomada do serviço de manicure, do tratamento e embelezamento das suas unhas, quando rapidamente acontece a tragédia. Você tentou voltar a fazer a unha? Não deu tempo de sentar. Não deu tempo de eu sentar. Você voltaria para fazer a unha? Era esse o objetivo? Jamais. Naquela situação não tinha como. Não tinha cabimento um negócio desse. Não tinha cabimento. Esta semana, Sari prestou depoimento. A delegacia abriu às 6 da manhã, 2 horas antes do expediente normal, para ouvir a primeira-dama de Tamandaré. Mirtes também esteve na delegacia e confrontou Sari. Ela não tem arrependimento nenhum. A cara dela mostra que ela não tem arrependimento nenhum pelo que ela fez com meu filho. Porque se fosse eu que tivesse feito alguma coisa com os filhos dela, eu sairia dentro dessa delegacia, dentro de uma viatura da polícia, dentro de um camburão. Ia direto pro presídio. Você sente algum tipo de culpa ou de arrependimento? Eu sinto que eu fiz tudo o que eu podia. E se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu voltava no tempo e ainda tentava fazer mais do que eu fiz naquela hora. O que você faria de diferente? Esperava mais, não sei. Se eu pudesse voltar no tempo, esperava mais, não sei lhe dizer. Eu só sei que eu fiz, naquela hora, tudo o que eu podia. Em nenhum momento eu fiz nada prevendo o que aconteceu. Em nenhum momento eu fiz nada prevendo o que aconteceu. A Polícia Civil de Pernambuco justificou que a abertura da delegacia mais cedo foi um pedido da defesa, que temia aglomeração e algum tipo de agressão a Sari.
Depois da tragédia, ainda veio à tona uma irregularidade envolvendo o marido de Sari. Mirtes e a mãe dela, Marta, trabalhavam como domésticas para a família do prefeito, mas eram pagas pela Prefeitura de Tamandaré. Esta semana, o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou o bloqueio parcial dos bens do prefeito Sérgio Hacker Corte Real. E o Ministério Público entrou com uma ação para que o prefeito responda por improbidade administrativa. A mãe e a avó de Miguel não receberam 1 centavo depois da morte do menino. Judicializamos pedindo as verbas rescisórias, o reconhecimento do período contratual dela, pagamento de FGTS, de décimo, tudo que corresponde à indenização, à dispensa do funcionário. O Fantástico procurou o prefeito, que afirmou em nota que não foi comunicado oficialmente da ação judicial. Ele disse que vai recorrer da decisão de indisponibilidade de bens porque considera uma medida completamente desnecessária. Ao concluir o inquérito, depois de 30 dias de investigação, o delegado mudou o entendimento inicial sobre o crime cometido por Sari Corte Real. Os depoimentos e a perícia foram determinantes para essa mudança. Sari, que tinha sido autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, vai responder por abandono de incapaz, que resultou em morte. No momento em que essa criança de 5 anos entra num elevador sozinha, ela é abandonada à própria sorte. Poderia não ter ocorrido nenhum resultado mais grave, mas nesse caso ocorreu. E esse resultado mais grave, embora não fosse desejo da pessoa que abandonou, ela vai ser responsabilizada por esse resultado em razão do comportamento anterior, que foi de abandono. Nesse caso específico, se houvesse apenas o abandono, a pena seria uma. Se houvesse apenas uma lesão corporal, a pena seria outra. E como houve morte, nós temos aí uma pena bem alta, de 4 a 12 anos, que é bem maior do que a pena de homicídio culposo, que é de 1 a 3 anos. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece denúncia ou não. Abandono é aquela vontade consciente de abandonar aquele incapaz. Seja uma criança, seja um idoso, é a vontade consciente de abandonar no elevador. E ela não teve essa vontade consciente. Ela não conseguiu demovê-lo de ficar no elevador. O que você achou do resultado do inquérito? A mudança da tipificação do crime para um crime mais forte. Você não esperava? Não. Não dessa maneira. Não dessa maneira. Você tem medo de parar na prisão, Sari? Não, até hoje eu estou aqui firme, porque muita gente depende de mim. E se lá na frente o resultado for esse, eu vou cumprir o que a lei pedir. Eu acho que está na mão da justiça. Não cabe a mim, não cabe à mãe de Miguel julgar, não cabe à sociedade, cabe à justiça. Eu vou aguardar o que a justiça decidir. Você pediu perdão a Mirtes? Pedi. Não tenho como perdoar ela. Não tenho como perdoar ela, porque ela acabou com minha... Não só acabou com a vida do meu filho, ela acabou com minha vida. O desfecho agora está nas mãos da justiça. Eu agora não tenho mais meu filho. Eu não tenho mais meu neguinho por conta da irresponsabilidade dela. Por conta da vaidade dela. Eu não tenho mais meu filho. Ela hoje tem 2 filhos. Graças a Deus. Eu não tenho mais nenhum para dar amor, carinho, atenção. Dar dengo, como